No Brasil, o sistema cartorário garante que o documento seja público, o lucro privado e o prejuízo coletivo. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Esse artigo foi escrito por estatista sonegador, revisado por Gordinho Caipira e narrado por Coreia com K. No fim de dezembro de 2025, uma resolução do Conselho Nacional de Justiça assinada por Edson Fachin alterou a forma como as finanças dos cartórios brasileiros são divulgadas. A decisão eliminou a obrigação de transparência ativa, que exigia que cada serventia publicasse seus ganhos e quanto de fato era embolsado pelos titulares. Em vez disso, manteve-se uma transparência parcial, cuidadosamente limitada, que mostra o faturamento total e os repasses obrigatórios, mas oculta o quanto cada tabelião recebe. O público continua vendo o bolo, mas não sabe quem ficou com o maior pedaço. Os cartórios seguem sendo classificados como serviços públicos delegados, sendo um arranjo híbrido que junta o monopólio estatal ao lucro particular. Quem passa no concurso torna-se uma espécie de empresário da burocracia pública, um gestor particular de um serviço público sem ser servidor. Por isso, não se sujeita ao teto constitucional de R$ 46 mil mensais, o que torna a função, na prática, a mais lucrativa do país. A resolução do CNJ, ao reduzir a transparência, atua para proteger os lucros dessa classe do escrutínio público. O cartório é uma instituição que nasceu para garantir segurança jurídica, mas se transformou num enclave burocrático protegido por leis que impedem a concorrência, blindado da fiscalização efetiva e sustentado pelo cidadão comum. É um monopólio que cobra dezenas e até milhares de reais por pedaços de papel, selos e assinaturas, movendo bilhões anualmente e devolvendo muito pouco em eficiência. Para entender como chegamos a esse labirinto burocrático de selos e taxas, é preciso olhar para trás. Os cartórios são herdeiros diretos das práticas medievais do registro português. Quando um padre selava um testamento como um carimbo da igreja, ali estava o embrião do cartório. A função sempre foi a mesma: dar credibilidade ao papel. Dizer que está escrito é o mesmo que é verdade. No Brasil, os primeiros registros surgiram no período colonial sob as chamadas ordenações do reino. Mesmo assim, esses serviços eram pouco efetivos, quase simbólicos. Foi só após a proclamação da República que os cartórios começaram a se institucionalizar. Com a autonomia das unidades federativas, cada estado passou a ditar suas próprias normas de justiça, e com isso o país viu florescer um sistema fragmentado, levemente melhor que o seu antecessor. A Constituição de 1988 foi o nascimento do cartório moderno, onde o artigo 236 reconheceu formalmente a atividade notarial e registral como função essencial à justiça, mas delegada a particulares. A Lei 8.935 de 1994 consolidou o modelo e criou regras claras de funcionamento, garantiu a autonomia dos titulares e institucionalizou o que antes era uma herança colonial. O problema é que a reforma institucional de 88 não eliminou décadas de práticas políticas que se fundiram com o novo sistema, e o que deveria ser um serviço eficiente e descentralizado se tornou uma máquina de extração de renda. Até 1988, muitos cartórios eram ocupados por indicações políticas. A exigência de concurso parecia um avanço, mas o diabo mora nos detalhes. Um terço das vagas continuou reservado a quem já atuava na função. Assim, o sistema que prometia meritocracia apenas oficializou a continuidade do poder. Hoje, ao menos 27% dos cartórios são comandados por pessoas que jamais prestaram concurso. E os números falam por si. A renda média de um titular é de R$ 156 mil mensais, chegando a R$500 mil no Distrito Federal. Para ter uma ideia do volume do dinheiro extraído pelos cartórios, um levantamento da UOL apontou que o paulistano pode gastar mais de R$ 150 mil só de cartório ao longo da vida. Ou seja, um dono de cartório ganha em um único mês a mesma quantia que um cidadão médio vai pagar no cartório ao decorrer de sua vida inteira. Nenhum cargo privado legalizado no país rende tanto com tão pouca exposição pública. A mesma pesquisa ainda conseguiu levantar dados nos mostrando como o dinheiro extraído do cidadão é utilizado pelos cartórios na capital paulista. A cada R$ 1.000 pagos por serviços cartorários,
R$ 12,70 vão para o ISS Municipal, R$ 28,60 para o Ministério Público de São Paulo, R$ 40,90 para o Tribunal de Justiça de São Paulo, R$ 31,30 para o Fundo de Registro Civil, R$ 115,80 para a Secretaria da Fazenda, R$ 169,20 para o Governo Estadual, R$ 5,90 para a Santa Casa e R$ 595,56 para o dono do cartório. São, na prática, agências de arrecadação terceirizadas, um elo entre o contribuinte e o Estado, disfarçado de serviço público que pouco agrega em eficiência. E sabe qual é a melhor parte? No mundo todo, nós somos os únicos lesados por esse tipo de instituição, já que em boa parte dos países, esses mesmos serviços já são digitais, automáticos e custam uma fração do valor. No Brasil, ainda se paga caro por autenticar um papel que poderia ter nascido eletrônico. O modelo cartorário brasileiro é um fóssil burocrático que, como já vimos, foi herdado da tradição colonial luso-espanhola. Mas apesar das nossas origens ibéricas, os países que originaram esse monstro burocrático já abandonaram esse sistema e digitalizaram todos os serviços antes prestados pelo cartório. Há pouco tempo, a Espanha possuía um sistema praticamente idêntico ao brasileiro e com certeza tão caro quanto. Mas, para a sorte do povo espanhol, o país foi obrigado a mudar, por pressão da União Europeia dentro do projeto Década Digital 2030. Esse projeto político da Comissão Europeia atua para coordenar o desenvolvimento do mundo digital na União Europeia até 2030, estabelecendo metas ambiciosas em competências digitais, infraestruturas como 5G, digitalização de empresas, IA e serviços públicos online. A Lei 11 de 2023 marcou o ponto de inflexão, transpondo diretrizes europeias sobre digitalização dos atos notariais e registrais. Foi criado o Protocolo Eletrônico Notarial, um sistema que permite que toda a gestão de escrituras, registros e autenticações ocorra online. A velha pasta de documentos em papel deu lugar a matrizes digitais integradas, com assinaturas eletrônicas qualificadas e carimbo de tempo. O cidadão pode solicitar certidões e realizar registros sem sair de casa, com a mesma validade jurídica de um documento físico. A lei hipotecária foi revisada para permitir publicidade registral por meios eletrônicos. Hoje, qualquer pessoa pode acessar informações sobre direitos imobiliários em um sistema público digital. Toda a cadeia de registro, da escritura à certidão, ocorre em ambiente informático, com total transparência e rastreabilidade, com o deslocamento físico aos cartórios sendo praticamente abolido. O resultado foi um corte drástico nos custos operacionais, na burocracia e na dependência de intermediários. Os notários espanhóis não desapareceram, apenas se adaptaram dando espaço a um ecossistema digital eficiente. A suposta função essencial de garantir segurança jurídica permaneceu, mas o ritual e o desperdício foram eliminados. O Brasil, se quisesse, poderia dar um salto parecido com o espanhol, mas sem repetir seu erro final. Bastaria abrir o setor à concorrência, permitindo que empresas privadas, fintechs e plataformas de registro descentralizado dispusessem esse mercado bilionário, hoje monopolizado por poucos. Isso exigiria coragem política e desapego de quem lucra com o status quo. Duas qualidades raras em Brasília. O contraste é tão grande que o sistema espanhol parece quase utópico quando comparado com o brasileiro. E o quase é importante porque mesmo com toda a eficiência conquistada, o Estado ainda é o fiador final do sistema. O monopólio persiste, apenas com uma interface mais moderna. A burocracia foi digitalizada, mas não abolida. A existência de entidades que validem contratos e documentos não é em si um problema. A problemática está no arranjo institucional que o sustenta. Registrar contratos, certificar transações e documentar propriedades são necessidades humanas básicas, não direitos garantidos pelo Estado. O fato de que, em uma sociedade libertária, essas funções não desapareceriam, mas seriam reconfiguradas sobre bases voluntárias e concorrenciais é prova disso. Os serviços hoje concentrados em cartórios seriam prestados por empresas privadas, com liberdade para definir preços, formatos e padrões de qualidade. Não haveria tabeliões nomeados nem concursos públicos, mas empreendedores especializados em gestão documental atuando em mercados abertos. Quem oferece um serviço mais rápido, mais seguro e mais barato conquista o cliente. A confiança deixaria de ser um decreto do Estado e passaria a ser um ativo de mercado, sustentado por reputação e contratos. Ferramentas como blockchain e certificação criptográfica substituiriam carimbos e selos, tornando impossível fraudar um registro ou falsificar uma assinatura sem ser detectado. Nesse ambiente, a fé pública se tornaria um produto,
deixando de ser uma concessão do bandido estacionário. Plataformas digitais poderiam interligar registros civis imobiliários e contratuais, reduzindo custos e prazos a níveis insignificantes. Sistemas privados de arbitragem resolveriam disputas sobre autenticidade com base em evidências técnicas e contratos pré-estabelecidos. A burocracia, por sua vez, seria penalizada economicamente. Empresas lentas e ineficientes perderiam clientes. Simples assim. Hoje, o cartório existe por imposição e paga-se porque é obrigatório. No sistema libertário, ele existiria por escolha e se pagaria porque valeria a pena pagar. A coerção desaparece, dando lugar à confiança construída. Seria o fim do carimbo como símbolo de poder e o nascimento da confiança como um bem de mercado. Quanto mais o Estado tenta garantir a veracidade por decreto, mais ineficiente se torna o processo. Quando a confiança nasce da concorrência, o incentivo é o oposto. Ser confiável se torna rentável. No fundo, o que a decisão do CNJ de 2025 escancarou foi o desconforto do poder com a luz. Ao limitar a transparência, confirmou-se que a opacidade é fundamental ao sistema. Um modelo que se sustenta no sigilo dos ganhos e na obrigatoriedade do serviço não tem medo da fraude, tem medo da concorrência. Em um sistema realmente livre, o cartório não seria extinto, mas sim libertado. Libertado do Estado, dos fundos compulsórios, dos repasses e das tabelas fixas. Viraria o que sempre deveria ter sido, um serviço voluntário baseado em confiança, reputação e eficiência. O cidadão não seria mais cliente cativo de uma burocracia, mas consumidor soberano em um mercado de credibilidade. Quando esse dia chegar, talvez o ato de reconhecer firma finalmente reconheça algo mais importante que uma assinatura: o direito de cada indivíduo de escolher como e com quem quer validar sua própria palavra. Obrigado pela audiência, seu canal colaborativo, participe você também. Cadastre-se agora mesmo no site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima, fiquem com Deus. Tchau, obrigado.